Muito bom dia a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir? Bom dia, conseguem-me todos ver e ouvir? Ótimo. Muito bom dia a todos. Novamente vamos começar aqui o nosso webinar de hoje, onde vamos falar aqui sobre a cólica em equinos. É a parte 1 de 3. Ou seja, nós nesta parte hoje vamos ver o que é a cólica, os tipos de cólica e como identificar. Numa segunda parte vamos ver como diagnosticar e como tratar, e numa terceira parte vamos ver como é que é feita a decisão se a cólica é cirúrgica ou médica, e o mais importante de tudo, que é como prevenir uma cólica. Portanto, hoje vamos ficar aqui por estes 3 pontos que estão aqui a branco. Já sabem, se tiverem alguma dúvida no decorrer do webinar, coloquem logo pelo chat, não haverá aqui nenhum ponto específico para dúvidas. Portanto, se tiverem uma dúvida, coloquem-na desde logo pelo chat. Ora então, começando aqui por o que é uma cólica. Cólica quer dizer síndrome de dor abdominal aguda. Portanto, ela não tem que ser propriamente intestinal, como na sua maioria das vezes é, e é aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Aquilo que o nome cólica o que quer dizer é um síndrome de dor abdominal aguda. Portanto, poderá ser dor em qualquer um dos órgãos que estão localizados na cavidade abdominal. Por exemplo, pode ser nos rins. Não tem que ser em órgãos do tubo do sistema digestivo. Aqui a cólica é mais propriamente um sinal clínico do que propriamente uma doença, isto porque existem vários tipos de cólicas e muito diferentes, e nós já vamos ver os tipos de cólicas mais comuns do sistema gastrointestinal. De importante também dizer que é a causa de urgência mais comum no mundo, portanto, muito, e vamos ver também depois na terceira parte, principalmente por problemas de maneio, torna aqui a causa, sendo aqui a causa de urgência mais comum no mundo, e também é a causa de mortalidade mais comum em cavalos. E no fundo, é qualquer condição que interfira com o trato gastrointestinal, causando dor ou desconforto, que é aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Ora então, existem diversos tipos de cólicas, estes são os mais comuns que temos aqui, ou seja, a espasmódica, a timpânica, cólica por impactação, cólica por deposição de areia, deslocamento e vólvulos. E vou passar agora a explicar cada uma delas, e como vos digo, estes aqui são os 6 mais comuns, sendo que existem outros também que não são tão comuns. Estes daqui são os mais comuns. Ora então, começando aqui pela cólica espasmódica, é o mais comum tipo de cólica. Se tivermos que caracterizar esta cólica, é uma cólica com uma dor que vai e vem, ou seja, não é uma dor constante, é uma dor que umas vezes é mais intensa, outras vezes pode estar ausente ou pode estar com uma intensidade mais reduzida. Não é de fácil identificação, porque poderemos estar a olhar para o cavalo numa altura em que ele está sem dor, ou seja, como a dor vai e vem, poderemos estar a olhar para ele numa fase em que ele está sem dor. Mas pode evoluir para algo mais complicado. Normalmente é o início de todas as cólicas, passa sempre aqui por um tipo de cólica espasmódica. Pode evoluir para situações mais graves, ou então pode passar sem grande problema. Está bem? Normalmente, ou possivelmente, poderemos ouvir os intestinos exteriormente, sem o recurso a nenhum estetoscópio, ou sem encostarmos a nossa cabeça ao abdômen do cavalo. Consegue-se ouvir os intestinos quando vem uma onda de dor maior, e tem uma dor ligeira a moderada. E esta é normalmente aqui a posição de um cavalo com uma cólica espasmódica, um cavalo que está relativamente bem e de repente
começa a olhar para o flanco, a olhar para a zona do abdômen. De seguida, temos a cólica timpânica. É timpânica porque ocorre pelo excesso de gás que se vai acumulando dentro do tubo digestivo, seja ele intestino grosso, intestino delgado ou estômago. O gás vai levar a uma distensão intestinal ou gástrica, consoante onde for, e causa uma dor moderada a severa. Nesta situação poderão-se ouvir sons intestinais bastante altos. Porquê? Porque como os intestinos ou o estômago estão em grande tensão, qualquer som é ampliado por esta distensão grande. O abdômen, por sua vez, com a distensão dos intestinos, também vai ficar distendido e tenso em ambos ou em um só lado da zona onde tiver mais acumulação de gás, ou seja, poderá ser uma timpanização, ou seja, uma acumulação de gás em todo o tubo digestivo, ou poderá ser só e unicamente numa porção de intestino. E se for só numa porção de intestino, então só essa parte do abdômen é que estará distendida. Aqui vocês conseguem ver uma porção de intestino totalmente distendida. Vocês conseguem ver aqui uma imagem a proporção aqui de uma porção de intestino sem estar timpanizada. E aqui uma porção de intestino totalmente timpanizada, ou seja, vocês conseguem ver, isto está cheio quase como se fosse um balão, e até vem aqui estas linhas de tensão, que se consegue ver aqui muito bem, ou seja, isto tudo é distensão do intestino. Portanto, aqui vocês conseguem ver aqui cheio de gás. Aqui vocês também vão conseguir ver outra porção também cheia de gás, também conseguem ver perfeitamente estas pregas, que são aqui linhas de tensão de estar o intestino todo cheio de gás. De seguida, temos a cólica por impactação. A impactação nada mais é do que uma massa firme, que poderá ser seca ou não, mas normalmente é parcialmente seca, que fica presa numa localização do intestino. Normalmente ocorre mais no intestino grosso, porque tem umas curvas mais apertadas do que o intestino delgado, que é mais fluido, e normalmente é aqui no intestino grosso onde se vai formar esta impactação. Esta impactação normalmente é causada por conteúdo alimentar mais seco, lá está, porque vai-se depositando lá, seja porque o animal está em desidratação, seja porque o animal ingeriu um alimento que deveria estar seco e que deveria estar hidratado e que por algum motivo não está, e quando chegar ao intestino, ao hidratar, vai causar esta impactação, sendo que na sua maioria das vezes acontece mesmo por desidratação do animal. O animal fica desidratado e ao ficar desidratado fica com menos líquido na parte intestinal, que faz com que este conteúdo fique mais cimentado nesta zona. Poderá ser, como eu estava a dizer, por esta razão com conteúdo alimentar, mas também poderá ser por conteúdo não alimentar, se for um corpo estranho. Por exemplo, um animal que coma algo que não é alimentar, por exemplo, pedras, ou então até mesmo por parasitas. Se tivermos uma grande parasitose intestinal, aquilo que vai acontecer é que os parasitas vão cobrir toda a porção de intestino e vai dificultar a passagem de alimento até chegar a um ponto onde vai bloquear totalmente e vamos ter aqui esta impactação. Há um local mais propício para isto acontecer e é a flexura pélvica, que é uma porção. Eu já tenho uma imagem mais à frente da flexura pélvica para vocês verem, que faz mesmo um ângulo de 180 graus, ou seja, o intestino e o conteúdo intestinal têm que chegar a uma ponta e voltar para trás. E então aí nessa zona é onde é mais comum haver a impactação. Normalmente esta cólica, este tipo de cólica, dá uma dor ligeira a moderada, mas acima de tudo é uma dor mais prolongada, ou seja, é uma dor que poderá passar aqui entre o ligeiro
a um moderado, depende do tamanho da impactação, mas acima de tudo é uma dor prolongada, ou seja, é uma dor que não vai passando, vai se mantendo sempre ao longo do tempo. Portanto, não passa ali por aquele estadio da tal cólica espasmódica que nós falámos anteriormente. Aqui vocês conseguem ver uma imagem de um intestino completamente impactado. Vocês estão aqui a ver que cirurgicamente foi feita uma abertura para a retirada do conteúdo que estava aqui. Parece ser conteúdo alimentar que sai aqui desta porção de intestino, e aqui vocês têm a tal flexura pélvica. Vocês estão a ver, ou seja, temos uma porção de intestino bastante grande e passa para outra bastante grande também, e depois chega aqui e tem que passar por este espacinho aqui muito pequenino. E é nesta parte aqui, que se chama flexura pélvica, que ocorre a maior parte das impactações. Porquê? Porque o conteúdo vem em grandes quantidades e tem que passar por um lumen bem mais pequenino, e então aqui tende a acontecer as impactações mais regularmente. De seguida temos a cólica por areia. Cólica por areia, como o próprio nome indica, ocorre por acumulação de areia no intestino e que vai levar a cimentação da ingesta, que leva a uma impactação por esta cimentação. Porque é que isto acontece? Não quer dizer que o cavalo anda a comer areia compulsivamente. Isto acontece porque quando o cavalo come, está num paddock, está num pasto que tem o solo arenoso, o animal, ao comer as ervas que estão no chão, muitas das vezes temos grãos de areia, ou então mesmo as raízes que vêm cheias de areia, e o cavalo ingere essa areia também. Então, ao ingerir essa areia vai entrando para o tubo digestivo e fica no tubo digestivo. Pode acontecer aqui uma de duas coisas. Pode acontecer a tal impactação pela cimentação, porque os grãos de areia todos juntos vão formando uma pasta quase como se fosse um cimento, e faz mesmo uma cimentação desta ingesta. Ou então poucos grãos vão levar a uma irritação da mucosa intestinal. Portanto, vai irritando o facto de andarem de um lado para o outro. Estes grãos de areia vão irritando a mucosa intestinal, causando úlceras, causando feridas na mucosa intestinal, e em casos mais graves ou mais prolongados poderá levar também a ruptura intestinal. Portanto, poderá levar aqui a que o intestino se rompa. A dor causada por este tipo de cólica é muito variável, porque poderá ser muito intensa no caso da abrasão da mucosa intestinal, ou seja, destes grãozinhos pequeninos irem raspando a mucosa. Poderá ser uma dor muito grande e muito intensa, ou poderá ser a total ausência de dor quando temos a ruptura intestinal, que é um dos sinais de ruptura intestinal, é a ausência de dor súbita. E então, daí ser aqui um cálculo da dor muito imperceptível, porque poderá passar de muito intenso a ausente, e o ausente não quer dizer que seja bom, poderá ser até o fim, porque quando temos uma ruptura intestinal não há nada que se consiga fazer para salvar esse animal, porque todas as bactérias estão dentro do tubo digestivo, passam para a circulação sanguínea, passam para a cavidade abdominal e vai levar a uma septicemia, que levará invariavelmente na eutanásia do cavalo. Aqui a Marita questiona: se chegarmos a tempo da cirurgia, as costuras não se tornam zonas mais sensíveis no caso de voltar a acontecer estas impactações, pela pele não ficar tão flexível nessa zona do intestino? Sim, não é pele, é mucosa. Está bem? Sim, um cavalo que tenha uma cólica é sempre um cavalo que tem uma maior probabilidade de voltar a ter uma cólica, mas falaremos disso melhor na terceira parte. Está bem? Na terceira parte vamos falar sobre isso, sobre riscos, sobre as questões cirúrgicas. Na terceira parte do webinar falaremos sobre isso. Como eu disse, será aqui a parte mais importante, é mesmo a terceira parte, porque não só iremos falar dessas zonas, da reincidência, dos riscos cirúrgicos, pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos, mas também
da prevenção. A Marinha Inglesa questiona se o cavalo for operado de urgência, não é possível evitar a eutanásia. Depende da situação. Se for uma situação de ruptura intestinal, não. A infecção já estará de tal forma disseminada que já não é possível manter o animal vivo, porque nós não conseguimos colocar o cavalo em coma para fazer tratamento agressivo para esta infecção. Portanto, a única situação em caso de ruptura é mesmo a eutanásia. Vocês aqui têm um pequeno teste que se faz quando temos aqui a suspeita que um cavalo poderá ter uma cólica de areia, ou seja, através de palpação retal, colhe-se um bocado de fezes da ampola retal, vira-se a luva ao contrário, coloca-se água, mistura-se tudo muito bem com a água, deixa-se depositar e depois vamos ver se tem grãos de areia no fundo dos dedos. E se tiver grãos de areia no fundo dos dedos, quer dizer que nós temos areia dentro do cavalo. Isto acontece porque a areia vai pesar mais do que todas as outras fibras que estão presentes nas fezes, e então nós vamos ver a areia no fundo. Esta situação que está aqui é uma situação extrema que eu vos mostro, seja vocês veem, ou seja, temos aqui este dedo está desde aqui até cá abaixo cheio de areia, este daqui até cá abaixo cheio de areia, este daqui até cá abaixo, este daqui até à ponta, e este também aqui na ponta, ou seja, faz mais ou menos aqui uma linha mais ou menos homogénea, ou seja, isto é um caso extremo. Normalmente o normal de se encontrar numa situação de uma cólica de areia são apenas uns grãos na ponta dos dedos, portanto, isto é mesmo uma situação muito extrema. Aqui, vocês têm aqui a imagem de uma ruptura de intestino, ou seja, esta porção de intestino aqui rupturou, e esta daqui foi mesmo por areia, por agressão prolongada, e vocês veem que nós temos todo este conteúdo que é fibras e conteúdo intestinal, ou seja, que fica todo livre em todo o abdômen, sai cá para fora, fica em todo o lado. E então, como vocês devem compreender, é impossível nós fazermos uma lavagem efetiva de todas estas estruturas e que o animal consiga sobreviver. Portanto, daí a ruptura leva a que saia muito conteúdo para a cavidade abdominal, e lá está, temos a situação de não conseguir colocar o cavalo em coma para que ele consiga sobreviver a esta situação, porque os cavalos necessitam de se movimentar e de andar para que todo o seu organismo funcione, então nós não conseguimos manter um animal em coma como conseguimos noutras espécies. Aqui vocês têm uma imagem de uma situação também extrema. Isto é um animal que tinha compulsão em comer areia, já não é propriamente isso, é para vocês perceberem o que é um estômago cheio de areia. Normalmente, como eu vos disse, não é nada disto que se encontra, são apenas alguns grãos que vão provocando aqui a cimentação. Isto é mesmo uma situação aqui mais extrema. De seguida, temos os deslocamentos, ou seja, os deslocamentos ocorrem quando uma parte do intestino, normalmente grosso, se desloca para uma zona anormal. Normalmente isto vai causar obstrução, ou seja, vai fazer com que o intestino não consiga ter o seu curso tanto do conteúdo intestinal como também do fluxo sanguíneo mantido, e então vai causar uma obstrução tanto dos vasos sanguíneos como do espaço intestinal. Existem vários tipos de deslocamento, eu já vos vou mostrar aqui, acho que tenho aqui a imagem de 2, se não me falha a memória, e vai levar aqui a uma dor moderada a severa. O tratamento poderá ser médico ou cirúrgico, consoante o tipo de deslocamento. Existe um deslocamento, que é este deslocamento que nós temos aqui, que se chama deslocamento nefroesplénico, que é o deslocamento que tem uma resolução médica. Eu na parte, não sei muito bem se é na parte 2 ou é na parte 3, mas acho que é na parte 2, e explico como é que se resolve este deslocamento nefroesplénico, em que, como vocês veem aqui, temos aqui
esta porção de intestino grosso está na sua localização normal, e o que acontece é que ele vai se colocar entre o baço, que é esta estrutura que temos aqui, e o rim que está por trás do baço. Daí ele chamar de nefrosplénico. E então é isso que acontece. Nós poderemos ter uma viragem completa do intestino de uma zona para a outra. Pode acontecer aqui mais coisas. Eu por acaso não tenho aqui mais nenhuma imagem, mas acho que na parte 2 tenho mais imagens de deslocamentos. Aqui a Emília questiona o que é que pode causar um deslocamento. Poderá ser, por exemplo, acumulação de gás, ou seja, timpanização dos intestinos, que faça com que eles passem para zonas para conseguirem ocupar mais espaço, porque estão com um volume maior, poderão passar para zonas anómalas, ou então poderá ser por motilidade muito acelerada, ou seja, os movimentos intestinais estão tão acelerados que o intestino poderá mover-se de um lado para o outro. O intestino grosso não está preso a nada, ou seja, ele está preso a ele próprio, mas não temos porções agarradas a mais nada, portanto é normal que ele possa passar de um lado para o outro. Está bem? Depois temos os vólvulos, que é um bocadinho diferente, já é mais normal acontecer no intestino delgado, sendo que pode acontecer no intestino grosso também. E normalmente é quando uma porção de intestino roda sobre ele próprio. Ou seja, é como se desse um nó nele próprio. A obstrução aqui vai ser maioritariamente nos vasos sanguíneos, e o risco disto é que vai causar necrose do tecido, ou seja, vai causar morte dos tecidos a quando desta volta, deste vólvulo que vai acontecer. Ou então pode ser causado por outra estrutura externa que se enrole à volta do intestino, como por exemplo o linfoma pedunculado. Eu já tenho aqui uma imagem sobre isso. Vocês conseguem ver aqui houve um vólvulo algures aqui para dentro, e vocês aqui conseguem ver aqui que temos uma porção de intestino que está completamente necrosada, ou seja, aqui já o sangue não conseguia sair daqui, estava aqui parado e então começou a morrer esta porção de intestino. Temos aqui uma porção que não está tão mal, está mal, mas não está tão mal como esta daqui, e temos aqui uma porção de intestino saudável. Vocês aqui conseguem ver a diferença. Esta imagem daqui ainda conseguimos ver melhor, porque temos uma porção de intestino saudável, temos o início, onde temos aqui estas manchinhas pretas, que são marcas de enfarte, que se chamam petéquias, que temos aqui na porção de intestino, e depois temos aqui também uma porção já totalmente necrosada. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Tivemos um vólvulo mais próximo desta zona necrosada aqui, que é a primeira a ser afetada, e depois temos aqui o afastar. E isto poderá querer dizer que temos que retirar partes do intestino do cavalo, que poderá ser viável ou não. Se for uma extensão muito grande, poderá não ser viável. Por exemplo, nesta situação específica deste cavalo, este cavalo não sobreviveu a esta cirurgia porque era muita quantidade de intestino que estava inviável, e então não se conseguiu salvar este cavalo por ser uma quantidade muito elevada. Neste caso daqui é o mesmo cavalo, mas vamos imaginar que era só esta porção que estava aqui, ou mesmo com esta daqui que já não está muito viável, conseguiria-se tirar à mesma. Portanto, tudo tem a ver com a sua extensão. A situação do tal lipoma pedunculado era isto que eu vos estava a dizer, ou seja, nós temos aqui o lipoma, que é esta estrutura que está aqui de gordura e que está presa a outra estrutura qualquer. E o que é que acontece? Esta estrutura deu a volta, deu aqui e causou aqui um nó à volta de uma porção de intestino delgado. E o que é que acontece aqui? Nós temos intestino viável e aqui temos intestino inviável aqui nesta porção. Portanto, aqui seria só esta porção de intestino que sairia, ou então, se ainda não tivesse necrosado, era desfazer o nó, retirar o lipoma pedunculado e continuar a vida normal do cavalo, ou mais ou menos normal. Que uma dúvida da Daniela questiona a forma de evitar estas situações. Sim, como vamos falar na terceira parte deste webinar, com a parte da prevenção, que
que vamos falar mais aprofundadamente nessa parte. No fundo é a prevenção, e um bom manejo faz com que as cólicas se consigam evitar, não é eliminar, mas evitar. Aqui temos também uma imagem de um volvo de intestino grosso. Ou seja, nós temos aqui a porção, nós há bocado naquele deslocamento nefrosplénico nós vimos a face de lá, que agora não a estamos a ver, e agora estamos a ver a outra face. E então nós temos aqui peço desculpa, nós temos aqui intestino grosso aqui também por baixo. Estas duas porções estão unidas uma à outra, mas como eu vos disse, elas não estão unidas a mais nada, portanto estão livres, estão apenas juntas uma com a outra. Esta porção daqui chama-se a flexura diafragmática, esta porção daqui chama-se a flexura esternal. E então, neste volvo de intestino grosso, o que acontece é que a flexura diafragmática roda sobre a flexura esternal, causando estes nós que vocês conseguem ver aqui, e aqui conseguem ver tudo azul, ou seja, esta porção que está aqui a ficar azul é a porção de intestino necrosado, que entretanto fica toda a porção de intestino grosso necrosado. Então este aqui é outro ponto aqui da necrose intestinal, neste caso causada por este volvo de intestino grosso. Terminando aqui os 6 tipos mais comuns de cólicas que podemos ter em equinos. Vamos passar aqui à fase do como identificar, que acho que é o mais importante, que é aqui a identificação precoce. Ou seja, nunca é fácil nós termos 100% de certeza que é uma cólica, e isto porque nós vamos ver quando falarmos dos sinais clínicos que nenhum deles é específico de cólica, ou seja, nós podemos encontrar esses sinais clínicos noutras situações quaisquer. Portanto, nós temos que ir sempre buscar os sinais clínicos do cavalo, conjugar com a anamnese e conjugar todos os sinais clínicos e toda a anamnese em conjunto. E só assim é que nós vamos conseguir ter o nosso diagnóstico de cólica. E, acima de tudo, perceber que a identificação precoce é essencial para o sucesso, também como vamos ver na terceira parte, ali numa parte que eu tenho nessa terceira parte, que é da análise de risco das cólicas, é nessa parte que teremos ali para vocês perceberem como quanto mais cedo virmos, melhor. Em relação à anamnese, nós temos que realizar algumas perguntas, perguntar o que é que se passa, quando é que começou a ter sinais de cólica, se é a primeira vez que tem. Como eu vos disse, um cavalo que tem uma cólica tem mais predisposição para ter novamente cólicas. Perguntar se está em boxe ou no exterior, quando é que comeu a última vez, o que é que comeu, se urinou ou defecou e quando, o estado sanitário e que tratamento está a fazer. Como eu vos disse, poderemos ter uma cólica de impactação por parasitas, portanto o estado sanitário, ou seja, saber se está vacinado ou desparasitado e quando é que o fez, é muito importante, e se já fez alguma medicação, quando e o que, para podermos seguir daí para a frente com a percepção de como é que poderemos atuar daí para a frente. Na anamnese nós vamos dividir isto aqui em várias partes. Na parte geral vamos fazer questões sobre o tipo de estabulação do animal, sobre a alimentação, sobre a rotina diária dele, sobre a utilização do animal, ou seja, para que é que ele serve, sobre as desparasitações e as vacinações. De seguida, fazemos perguntas relacionadas com uma parte mais recente, ou seja, duração da cólica, há quanto tempo é que se notou os sinais, quando é que comeu e bebeu a última vez, alterações de maneio que teve recentemente, se está a fazer alguma medicação, se teve algum transporte recente. Os transportes, principalmente transportes prolongados, poderão levar a que o animal esteja longas horas sem ingerir líquidos, e então poderá desidratar, e temos a tal questão das cólicas por impactação. Exercício, se houve alteração de exercício, ou então se for uma égua, se está gestante ou não. Relacionado com a cólica, nós vamos à procura de grau e alterações de cor, principalmente da mucosa e das fezes. Quando é que foi a última defecação, se está a suar ou não,
Se tem comportamentos perante a dor, como por exemplo agressividade, ou se deita, e já vamos ver isso. Se o andar é aqui um ponto que possa aliviar a dor do cavalo e como é que está a ser feita a resposta ao tratamento, se já começou algum tratamento ou não. Em relação aos sinais clínicos, nós vamos procurar aqui resposta para algumas delas, ou seja, alguns sinais que enquadramos nestes 5 pontos, que é o prostrado ou agitado, come menos ou tem alterações nas fezes, dor abdominal, alterações clínicas e se está cansado ou letárgico. Isto é uma nomenclatura de uma associação inglesa e se traduzíssemos isto para inglês, as iniciais iriam dar react, ou seja, atuar. Portanto, é isso que nós vamos ver aqui, ou seja, se nós, aquilo que eles dizem é se nós tivermos pelo menos um ponto em cada uma destas cinco situações, deverá-se atuar perante uma cólica. Ou seja, em relação ao prostrado ou agitado, se é um cavalo que tenta deitar-se no chão, um cavalo que espoja repetidamente, ou seja, que rebola repetidamente, um cavalo que tem sudação inexplicável ou um cavalo que anda repetidamente na boxe em círculos. Portanto, como eu vos disse, se houver pelo menos um em cada um deles, deverá atuar sem conformidade. De seguida, se come menos ou se teve alterações nas fezes, ou seja, se come menos ou não come nada, as cólicas dão falta de apetite, se passa menos fezes ou se não defeca de todo, ou se teve alteração na consistência das fezes. Por exemplo, se ficaram mais secas ou mais diarreicas. Depois, dor abdominal, ou seja, se olha para o flanco, se raspa no chão ou se pontapeia o abdômen, são aqui os principais sinais de dor abdominal. Em relação às alterações clínicas, se tem aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, que é aqui o maior ou o melhor ponto que nós temos para indicação de dor, é aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória. Redução, aumento ou ausência dos sons intestinais, nós vamos falar sobre os sons intestinais na parte 2. Alteração na coloração das mucosas, normalmente estão rosas, brilhantes. Se tiver alteração na cor também é um sinal. Ou feridas nas zonas dos olhos que indiquem que o cavalo tenha passado muito tempo deitado ou então que tenha caído e então tenha feito estas feridas nos olhos. São muito comuns em situações de cólica com dor elevada. Aqui a Marita diz, mas há alguma tabela para esta anamnese? Não, isto é só uma indicação e até uma indicação para proprietários lerem. Portanto, não é uma indicação médica. As perguntas de anamnese deverão ser adaptadas a cada situação e aquelas que combinem melhor com cada ator, ou seja, com cada pessoa que esteja a trabalhar com elas. As minhas perguntas de anamnese não terão que ser iguais às suas, nem iguais a outra pessoa, porque cada um de nós terá as perguntas que farão mais sentido para chegar a um diagnóstico. Depois temos cansado ou letárgico, ou seja, se é um cavalo que se deita mais do que o normal, se está com cabeça baixa ou se está apático ou depressivo. Portanto, como eu vos disse, nesta parte, se tivermos pelo menos um em cada um dos pontos, já é aqui um sinal bastante específico de cólica e então devemos atuar em relação a isto. Agora vou-vos passar aqui algumas imagens dos sinais clínicos mais comuns de um cavalo em cólica para que vocês possam ver. Ou seja, primeiro temos aqui o cavalo a olhar para o flanco. Vocês veem que ele olha aqui para esta zona. Isto é o típico sinal de cavalo com sinal de dor abdominal. Isto acontece porque os animais tentam a proteger e olhar a zona que lhes dói. Portanto, eles vão olhar para onde lhes dói. Portanto, um cavalo que esteja a olhar para o flanco normalmente estará com um problema na cavidade abdominal.
Depois temos o cavalo estacado, ou seja, o cavalo que fica assim totalmente aberto. Como é que eu consigo perceber que este cavalo está com dor e não está só aberto? Por várias coisas. Primeiro aqui nós vemos aqui umas linhas de tensão em como o cavalo está a fazer força, correto? Temos também aqui o abdômen que está completamente distendido, ou seja, está esticado, portanto também é um sinal de dor. E se olharmos para a cara do cavalo, nós vemos que é um cavalo que está com sinal de dor também. Ou seja, está com as orelhas ligeiramente para trás e para o lado, está com os lábios cerrados e com os olhos semicerrados, bem como estas linhas de tensão aqui na face que se consegue ver aqui muito bem. Portanto, nota-se aqui que o cavalo está mesmo com dor. A Emília tem aqui uma dúvida: se o cavalo apenas demonstrar todos os sinais de dor abdominal e não os outros, investiga-se na mesma a possibilidade de cólica? Sim, claro, mas é assim, mas tendo sinais de dor abdominal, vai ter os outros também. Não há nenhum ali que não vá ter. Poderá não ter alterações nas fezes, mas tendo dor abdominal, se calhar não vai comer, portanto já vai ter aí um ponto, percebe? Portanto, de resto, todos os restantes terá também. Depois, temos o cavalo que se deita na boxe, ou seja, os cavalos não é normal deitarem-se na boxe, nem para dormir, os cavalos dormem de pé, portanto um cavalo que se deite na boxe continuamente é um cavalo que estará com sinais de cólica também. Aqui temos um cavalo com a distensão abdominal. Foi a melhor imagem de distensão abdominal que eu vos consegui encontrar. Vocês conseguem ver que o cavalo está com uma barriga muito, muito grande, correto? Ou seja, nós conseguimos ver que toda esta parte daqui do abdômen está bastante distendida. Até parece uma égua prenha, mas nós vemos que não é uma égua prenha porque tem aqui o prepúcio com o pénis, portanto não é uma égua prenha. Portanto, nós aqui conseguimos ver toda a distensão abdominal. Tá bem? Portanto, isto é nitidamente um cavalo que está com o abdômen todo distendido, possivelmente com uma cólica timpânica. Depois temos também o cavalo que se espoja repetidamente, seja, o cavalo que está normalmente no seu pasto e de repente começa a rebolar repetidamente. Não é rebolar uma vez, levantar-se e vai à sua vida e depois rebola outra vez, isso é normal eles fazerem. Aqui é o repetidamente, portanto também é normal. Este cavalo não está todo em cólica, está bem? Foi só aqui uma imagem para vos representar aqui a questão do espojar repetidamente. Depois temos o pontapear o abdômen, ou seja, é uma também daqui dos sinais de dor, pontapear o abdômen, pontapear a zona que lhes dói, neste caso o abdômen, portanto é um sinal de dor abdominal também. Depois temos aqui o raspar no chão. Raspar no chão também é outro dos sinais muito típicos. O cavalo começar repetidamente a raspar no chão, dentro da boxe. Isto também é sinal de dor. Temos a reação de Flehmen, que pode ser uma coisa totalmente normal. Aqui a reação de Flehmen é uma reação endócrina e neurológica que é muito comum em cavalos inteiros que fazem quando detectam uma égua em cio, mas também é um sinal de dor. Portanto, um cavalo que não houve alteração nenhuma, chegada de novos cavalos, não houve alteração nenhuma e de repente começa a ter esta reação de Flehmen, possivelmente estará em dor também. Portanto, não é, como eu já vos disse, nada disto é específico de nada, nós temos que conjugar tudo e este é só mais um ponto que também não é específico de nada, está bem? Portanto, é mais algo para nós conseguirmos juntar à nossa lista, portanto, realizar aqui a reação de Flehmen, que é levantar o beiço e esticar o pescoço e a cabeça, poderá ser um sinal de dor também. Depois aqui temos alterações nas fezes. Aqui temos umas fezes diarreicas completamente líquidas, mas poderemos ter não passagem de fezes, ou seja, não produzir fezes. Poderemos ter fezes mais secas. Portanto, aqui representada a alteração de fezes.
Depois temos a sudação inexplicável. Sudação inexplicável é quando nós temos um cavalo a suar, mas não conseguimos perceber porquê. Ou seja, não é um cavalo que acabou de trabalhar, não é um cavalo que está num local super quente e começou a suar, ou seja, é sudação inexplicável. Nós temos um cavalo que está parado na sua zona, no seu espaço normal e começou a suar, ou seja, é um sinal de dor também. Mais uma vez, não é específico, poderá ser também um problema muscular, ou seja, aqui a situação de uma miosite ou de uma rabdomiólise, mas não é uma situação que aconteça num cavalo saudável. Portanto, o cavalo terá algum problema. Portanto, aqui a sudação, temos mais aqui outro ponto. De seguida, temos também o cavalo apático e prostrado. O cavalo está com a cabeça baixa, com as orelhas assim murchas. Portanto, aqui a apatia também como outro sinal normal de cólica. E por fim, temos aqui a alteração das mucosas. Como eu vos disse, as mucosas deverão ser rosadas e brilhantes, podendo ter alterações, desde o pálido até ao muito corado, ou o azul ou o amarelo, que levará aqui a uma alteração de mucosa, que depois terá que se conjugar com tudo o resto. Mais uma vez, é um sinal que também não é específico. E cheguei aqui ao final daquilo que eu tinha para vos dizer. Poderão colocar as vossas dúvidas. Agora a Marita já colocou uma dúvida que diz: as éguas gestantes têm mais tendência para cólicas? Não, não têm mais tendência para cólicas, não é mais provável que tenham cólicas, mas se o maneio não for feito em condições, aí sim vão ter uma maior predisposição para ter cólicas, porque têm o espaço abdominal mais ocupado. Portanto, é importante que as éguas gestantes tenham um maneio o melhor assegurado possível, principalmente que nunca desidratem, de modo a que não haja aqui nenhum risco de cólica. Também a Marita diz: mas serão mais complicadas? Suponho sim. Existe aqui uma maior complicação de tratamento de uma cólica numa égua gestante, porque existem alguns fármacos que nós não podemos utilizar por causa do poldro. Portanto, terá que se tomar aqui decisões mais específicas. Portanto, o ideal, e como eu disse, é sempre apostar na prevenção, como vamos falar na parte 3. Muito bem, mais dúvidas que tenham? Não aparenta haver mais dúvidas. Aqui vocês têm aqui os sinais de cólica, ou seja, aqui 7 sinais de cólica, ou seja, o rebolar ou deitar-se, o raspar no chão, o esticar-se, suar, não comer, pontapear o estômago e frequência cardíaca acima de 60 batimentos por minuto. Sendo assim, hoje na parte 1 nós vimos o que é a cólica, tipos de cólica e como identificar a cólica. Numa segunda parte vamos ver como diagnosticar e como tratar, e na terceira parte vamos aqui, dizendo eu, sendo aqui a terceira parte a parte mais importante desta trilogia sobre a cólica, é se aqui o que vamos ver aqui a decisão de cirurgia cólica, de cólica cirúrgica ou médica, peço desculpa. Também aqui termos aqui a análise de risco das cólicas e, acima de tudo, aquilo que é mais importante é o como prevenir. Posto isto, muito obrigado por terem assistido a este webinar. Desejo um resto de uma ótima semana. Entretanto, surgiu aqui uma dúvida. A Marita questionou: numa gravação deste webinar anterior falou de necrose celular e tecidular. Qual é a diferença? Celular é células, tecidular é do tecido. Possivelmente eu falei necrose celular erradamente. Aquilo que eu queria dizer era necrose tecidular, ou seja, necrose dos tecidos. Está bem? Poderei ter falado em necrose celular na parte 2, na parte dos medicamentos anti-endotoxémicos. Poderei ter falado nisso, mas aqui
possivelmente terá sido um erro, se foi nesta parte, terá sido um erro, era necrose tecidular. Está bem? Portanto, como eu estava a dizer, muito obrigado por terem assistido. Que se entretanto tiverem dúvidas durante o vosso estudo, é só colocarem pelo campus virtual, que será esclarecida assim que possível. Portanto, muito obrigado a todos, uma ótima semana e até à próxima.